Antes e depois. Graças Coninhos, estamos aqui criando um novo quadro, uma coisa inédita. Ninguém nunca pensou nisso. Falaremos sobre os personagens, como estavam antes e como estão agora, entendeu? Ah, cara, isso aí que 200 milhões de pessoas já fizeram. Pior do que a gente, com certeza, ninguém fez. Ah, isso é verdade. Para começar, a música era belíssima. Mistérios da Meia-Noite, na voz de Zé Ramalho, aquele cantor que fala rouco. Aliás, temos aqui o nosso Zé Ramalho da Deep Web. Dá uma palhinha aí, canta essa música aí, ô Zé Ramalho, por favor. Com muito prazer, mistérios da meia-noite que vou longe, que você nunca não sabe nunca se você ficou, que vai que foi. Impérios de um lobisomem que fosse homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar como os beatos, nem mesmo entre Deus e o capeta que ele viu na feira. Oh, até que foi bom, passou. Das porcarias que tem, essa aqui foi a melhorzinha. É verdade, até que eu tô bem. Obrigado. Obrigado. Agora vamos falar dos personagens que são bilhões e bilhões. Da melhor e maior novela de todos os tempos, Rock Santeiro. Se gostarem, prosseguiremos com Tieta, Renascer, Salvador da Pátria, etc. Vamos para os personagens. Agora o personagem principal, Gratis Quadrinhos, José Wilker. O personagem principal, que era Rock Santeiro, entrou praticamente no final. Os dois principais eram esses dois, mas depois falaremos. Ele parecia o Indiana Jones, cara. Ele era um herói? Ele era o super-herói da novela. Olha só como ele estava. E agora, como é que ele está? É uma surpresa, Garotos Escolhidos. Vamos ver como ele está agora, antes, na época da novela. E agora, vamos lá. Garotos Escolhidos, olha como ele está agora. Putz, o que é isso, cara? Ele morreu. Ele morreu. Nossa, o dislike vai rolar solto, cara. Infelizmente, Garoto Escolhido, ele morreu. Não podemos falar que ele está vivo. Infelizmente, ele morreu. Mas conseguimos tirar foto do além. Fala alguma coisa aí, José Wilker. Eu estou bem, muito obrigado aos meus fãs. Valeu, José Wilker. Então, essa é a nossa homenagem ao primeiro personagem. Vamos para os próximos. Esse era o Beato Salu, Nelson Dantas. Era o pai do Rock Santeiro. Olha só, Nelson Dantas, grande ator, fantástico ator, parabéns. Belíssimo ator, talentosíssimo. Esse é o cara. Agora vamos ver como ele está agora. Garantidos Coninhos, ex-Nelson Dantas. Ele morreu também. Ele morreu, Garantidos Coninhos, na época da novela, ele tinha 200 anos. E aí, Nelson Dantas, como é que está no paraíso? Aqui está muito bem. Estou tendo cursos de interpretações com William Shakespeare. Muito obrigado, Nelson Dantas, pela palhinha. Deus te abençoe do céu. Agora mais um personagem. Maurício Matar interpretou João Ligeiro. Pra quem não sabe, ele morreu no final. Entreguei o final da novela. Ah, cara, nada a ver. É o que? Ele era o que? Aquele cabeludo? Ele era cabeludo, olha só. Esse era o João Ligeiro, Maurício Matar. Vamos ver como ele está agora. Olha, garotinho, 5 anos, Maurício Matar até que continua novo ainda, olha só. É, comparando com aqueles outros dois ali, até que tá novo mesmo, né? Os outros morreram, pô. É verdade, garotinho, 5 anos, mas todos morreremos um dia. Olha só, tá com a netinha, filha dele. Então, esse aí, o Maurício Matar até que tá novinho ainda. Então, vamos para os próximos personagens. Agora a garotinha escolhi mais um personagem, a mocinha. Lucinha Lins, pra quem não sabe, Lucinha Lins foi uma das maiores apresentadoras infantis de todos os tempos. Tava de 10-0 na Xuxa. É verdade, cara, até que era uma ótima apresentadora. Não é do meu tempo, mas é do tempo do tiozão. Nem do nosso tempo, garotinha escolhi. Ela é, acho que no final dos anos 70, início dos anos 80. Mas pegamos um trechinho dela. Ela era a digamos assim, era a noiva do Rock Santeiro, o ex-namorado, alguma coisa assim, alguma coisa mística. O lobisomem lá era apaixonado por ela, era talentosíssima. É verdade, e agora ela morreu? Aqui morreu o quê, Garcia? Vira essa boca pra lá, vamos ver como ela está agora. E hoje em dia, Lucinha Lins está assim, Garcia. Ah, tá quase a vovozinha.
Obviamente, deve ter o que? Os seus 70 e poucos anos, 80 e poucos. As pessoas se envelhecem, Garotinho, ninguém fica por eternidade. Então, essa é Lucia Lins, antes e depois. Ao menos tá viva, né? Fica quieto, garoto escolhido, você tá dando muitos palpites. Agora pense numa personagem engraçadíssima, uma das maiores vilãs engraçadíssimas de todos os tempos, uma das maiores atrizes de todos os tempos, Regina Duarte, ela e o Senhorzinho Malta ali, o maior casal de todos os tempos, de todas as novelas. Era talentosíssima, era, segundo ela, era a última namorada do Rock Santeiro, era coisa mística, tinha um caso com os seus irmãos, ela fazia de cachorrinho, era coisa muito lindinha, bonitinha. Agora vamos pro depois, que já está ficando longo o negócio aqui. Hoje ela está seguindo os quadrinhos. Outra. Tava vozinha também. Obviamente tava vozinha. Na época que já deveria ter uns 40 anos. Hoje deve ter o quê? Uns 70 e poucos, 80 anos. Mas a vida é assim. Mas até que não tá muito. Não tem uma ruga, cara. Diferente do Danzante Monteiro, não tá dando de 10 anos. Cala a boca, garotinhos quadrinhos. Tu vai pensar que é verdade. Mas é verdade. Vamos pros próximos, que está demorando mais aqui. Agora, o personagem do Senhorzinho Malta, na minha opinião, o maior ator de todos os tempos do Brasil, Lima Duarte. Aquele de Toquinha ali é o Sassamutema, mas é outro personagem. Esse aqui é o Senhorzinho Malta, o maior de todos, o mais engraçado. Ele é aquele o Dorico Paraguaçu lá do Bem Amado, também engraçadíssimo. E que ele fazia o cara do mal lá. É fantástico. Então eu sou fã do Lima Duarte. Vamos ver como ele está agora. E aí, garotinhos quadrinhos, hoje com mais de 90 anos, lustro e jovial. Cara, eu pensei que ele já tava no time lá dos zumbis. Que isso, garotinhos, ó, respeito. Lustro sim, mas jovial nem tanto, né? Também tem quase 100 anos, mas esse é o cara talentosíssimo. O talento não envelhece as pessoas. Sou seu fã, Lima Duarte. Agora, Tânia Lídia Blonde era uma atriz talentosíssima, só que aposentou cedo pra casar com aquele rapazinho ali que está ao lado dela. Nossa, era bonitona, hein, Ana? Por que ela aposentou cedo? Desistiu da fama, mas realmente era uma atriz belíssima. Olha só, do Zé Monteiro, tinha ela como crush na época que ele tinha seus 9 aninhos. Lídia Blunt, ele era apaixonado por ela. Até eu, cara, 5 aninhos. Vamos ver como ela está agora. E hoje ela está assim, garotos escondinhos. Mas ainda tá bonita ainda, cara. O tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bameridos continua boa. Nem existe mais esse banco, cara. As pessoas envelhecem, mas ainda tá nota 7,5, 8. É verdade, vamos pro próximo. Wanda Cosmo em Marcelina antes. Garotinhos queridos, vou acelerar aqui que agora tá ninja. Tem 200 personagens. Essa é Wanda Cosmo. Garotinhos queridos. Cara, putz, dislike vai rolar solto, cara. Wanda Cosmo hoje. Cara, ela morreu. Ela morreu. Fala alguma coisa aí do paraíso, Wanda Cosmo. Eu estou muito bem aqui, eu estou saindo do purgatório, eu e meus amigos aqui estamos rumo ao paraíso. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Wanda Cosmo. Deus abençoe aí que você consiga a luz. Margarida Lilia Lemertz. Ela é mãe da Julia Lemertz? Obviamente. Agora vamos ver como está agora. Garotinhos escolhidos. Ela não pode falar muito. Por quê? Mas mandou um coraçãozinho. Cara, não acredito. O dislike vai rolar solto. Ela mandou um coraçãozinho. Foi mal, cara. Não. Pause, cara, pelo amor de Deus. Ela mandou um coraçãozinho pros fãs. É isso aí. Putz, cara, dislike vai rolar solto. Decembrino. Luiz Magnelli. Esse era o antes. Agora vamos pro depois. Luiz Magnelli hoje. Ele tá vivo, cara? Eu tava imaginando que fosse uma caveirinha. Cala a boca, garoto escolhido. Ele tá vivíssimo. Vive e vai viver muito. Cego Jeremias Arnold Rodrigues. Humorista também da Praça Nossa. Era, né, garoto? Acho que esse morreu.
talentosíssimo, diga-se de passagem. Garoto esconinho, Arnoldo Rodrigues gostou tanto do banco da praça que está sentado em uma lá no paraíso junto com o pai do Carlos Alberto e a velha surda. Cara, você não vai pro céu não, hein, cara. Aí, aí tem piada, qual dos três? Ah, sei lá, garoto esconinhos. Rodésio Tony Tornado, que também foi um ótimo cantor. Tony Tornado, hoje com seus 91 aninhos. Outro que tá vivo, cara? Esse cara é ninja, hein? Ele é ninja, está vivíssimo, vai viver mais 200 anos. Mina Ilva Nino. Hoje, Ilva Nino. Paulo Hipólito. Paulo Gracindo. Paulo Gracindo. Cara, você tá sendo deselegante, cara. Paulo Gracindo hoje. Florindo Abelha. Ari Fontoura. Ari Fontoura hoje. Esse é Highlander. Só cortando a cabeça. Pombinha. Heloísa Mafalda. Heloísa Mafalda, em sua última selfie. Putz, cara, ó, dislike, vai rolar. Eu não tenho nada a ver com isso não, só desse coninhos. Matilde Ioná Magalhães. Ioná Magalhães, hoje indo para a festa no purgatório. Não tem nada a ver com isso não quero ir pro inferno, não sou ele. Zé das Medalhas, Armando Bogos. Armando Bogos, hoje. Não tem nada a ver com isso não, hein. 5 aninhos, tô fora. Lulu Cássia Kiss. Era bonitona também. Na época, garoto feliz, vamos ver agora. Está vivo, pelo menos? Está, né, meu? A Cássia quis hoje. Perguntado quem queria ir na roda gigante. A Cássia quis. Nada a ver, cara. Gabriela Bicalho, Tininha. Gabriela Bicalho. A mesma foto, cara. Que é isso? Procurou não? Ela continua ninja, continua a mesma coisa. Bruno César. Raul. Bruno César. Que é isso, cara? Ele ficou anão? Nem o Google conseguiu achar esse cara, garoto com isso. Mas ele é mítico, ele é ninja, ele está vivo. Terêncio Valdir Santana. Pra quem não sabe, a voz de Homer Simpsons também era dele. Valdir Santana, minha homenagem a todos os dubladores. O que seriam dos dubladores? Aliás, o que seria dos filmes, séries, desenhos sem os dubladores fantásticos? Puxando a sardinha pro meu lado, vai que um dia eu me torne um dublador. Pobre coitado, cara, você não tem chance nenhuma. Temos sim, temos muitas vozes. Porcaria, cara, a minha voz é a melhor, 5 aninhos. Grande Homer Simpson. Carla Cláudia Costa. Carla Cláudia Costa. A mesma coisa, cara. A mesma coisa, ela é ninja. Ninon Cláudia Raia. Outra também que era bonitona, hein, cara. Bonitona, mas desmiolada. Casou com o Alexandre Fruta, quer dizer, Frota. Cláudia Raia hoje. Caramba, cara, ela tá mais bonita do que antigamente, cara. 50 anos atrás. Ela é ninja, acho que ela tem aquelas fontes da juventude na casa dela. É possível, cada ano que passa fica mais bonita. É verdade, cara, olha só, quantos anos que ela tem? Não sei, deve ter mais de 60 anos. Perfeita, hein? Perfeita mesmo. Rosalie Isis de Oliveira. Isis de Oliveira. Caramba, também tá novinha ainda, hein, cara. 66 anos. Pra você ver, a irmã da Numa de Oliveira também é outra. Universo nunca essas celebridades. Haja botox, haja cirurgia plástica. É verdade, o que o dinheiro não faz com as pessoas. Você não é feio, você só não tem dinheiro. Pior que é verdade.
Professor Astromar Junqueira. Rui Rezende. Ele era o lobisomem. É, talentosíssimo, hein? Talentosíssimo. Vamos ver como ele está agora. Ah, não, cara. Eu já até sei quem você vai colocar nele. Rui Rezende. Ele está vivo, cara? É óbvio que ele está vivo, ele é ninja. Eu pensei que você ia colocar o lobisomem. Eu iria colocar o lobisomem, mas ele está vivo. Então, um ator fantástico, Rui Rezende. Esses atores fantásticos não têm seus créditos, não têm reconhecimento pela Rede Globo, Record, SBT. Só contrata aqueles atores medíocres, incompetentes, que só tem rostinho bonitinho, atrizes medíocres, talento zero, nota zero para o atual elenco. Por isso que as novelas são porcaria de hoje. Atores como esse daqui que tem que ser reverenciados, aplaudidos de pé. É verdade, cara. Eu aplaudo esse cara e ele. Lobisomem. Coloca o lobisomem. Não, ele tá vivo. Rui Rezende. Roberto Matias. Fábio Júnior. É, ele não é pai do Fuque? Que pai do Fuque é palavrão, cara, é Fiuk, presta atenção. Ah, sei lá, cara, o filho dele não manja de nada, não canta e não interpreta nada. É verdade, ele canta bem, interpretação também era minha boca, o Fábio Júnior, mas ele está vivo, vou Fábio Júnior. Carne e unha, alma gêmea. Casei mais do que a Gretchen, meu irmão. E agora pago mais de 1000 pensão. É, ele também. Aí, ele só subiu o olho, só seu Fábio Júnior apareceu. Fábio Júnior é ninja, cara, que deve ter, nessa ausência, ele casou de novo, só que ele faz parte do Balão Mágico, por quem não sabe, é um dos maiores seriados, é o que programas infantis da década de 80. Ah, eu não sei não, cara, tinha ele, o Fofão, o Castrinho, Simoni, Jairzinho, tá ligado, era fã, depois veio a Xuxa era bom, eu gostava mais do Bozo, da Mara Maravilha também, grande Fábio. Marilda Elisângela. Caramba, cara, bonitona também. Apaixonei. É, apaixonou, mas vamos ver como ela está agora. Elisângela. É, ainda tá bonitona, hein? É, bem conservada. O que o Botox, Santo Botox não faz? Essa que ele mentiria. É uma bela atriz. Talentosíssima, diga-se de passar. Luizão Alexandre Frota. Alexandre Frota hoje. É, acelera, cara, a bateria 17%. Cala a boca, garotinho, esconde isso. É, seu pobre, cara, olha lá a bateria. Cala a boca, garotinho. Gerson do Vale, Everton de Castro. Everton de Castro. Linda Bastos, Patrícia Pilar. Outra que era bonitona, hein? Ela não, é ainda, garotinhos escolhinhos. Patrícia Pilar. Outra que não envelhece. Ela é ninja, ela é imortal. Então, esse foi o antes e depois da maior novela de todos os tempos, Rock Santeiro. Criação Dias Gomes, direção Paulo Bretan. Espero que tenham gostado. Não tem nada a ver com isso não, hein, direitos autorais. E dislike, rola solto. Aí, fomos, garotinhos. Tchau.